Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, grandioso Pai, graça te damos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, é bom e tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado por cada vida aqui representada nessa noite, Senhor Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pela nossa saúde, ó Pai. Senhor, queremos colocar em tuas mãos a nossa ansiedade. Às vezes ficamos preocupados com as coisas banais, mas o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite, que o Senhor possa, através do teu servo Enio, trazer a mensagem, Senhor Deus, que nós possamos aprender cada dia mais, mas também colocar em prática. Que possamos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia ser cristãos, ó Pai, que reflete a tua face, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, o teu Espírito Santo. Que o Senhor cuide de cada um, Senhor. Que o Senhor cuide das nossas famílias, como o Senhor tem cuidado. Cuida desse mundo, ó Pai, desse universo. Essas guerras, Senhor Deus, que não tem só trazido morte, Senhor Deus. Também pedimos para aqueles irmãos, ó Pai, as famílias em Recife. São 126 pessoas mortas, ó Pai, ainda tem 50 e poucas desaparecidas, ó Pai. Que o Senhor possa confortar essas famílias e que possamos, ó Pai, confiar sempre no Senhor. Acreditar, ó Pai, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui só de passagem, ó Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, nós precisamos honrar e glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado. Fale conosco, Pai, essa noite. É isso que nós pedimos e oramos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Amém. Nós estamos em que livro mesmo? Lucas, capítulo 6, seu Enio, hoje. Ok, obrigado. Lucas 6. Eu estava lembrando que era Lucas, eu achava que fosse Lucas, mas não sabia. Que eu estou ensinando Lucas, estou ensinando Marcos, estou ensinando Mateus, mas para gente diferente. É Lucas capítulo 6, versículo 1 é? Não. Que versículo que é? O mesmo, hein? É 1? É. 6-1. Ok, obrigado. 3-1. 6-1, seu Enio, desculpa, eu estava colocando aqui no chat. Não tem problema. 6. Ok, então, Lucas, novamente, a meu modo de ver, momento. Lucas escreveu 2 livros a um tal de Teófilo, né? Que ninguém sabe quem é. Eu tenho uma ideia que é tão ruim quanto qualquer outra, né? Porque ninguém sabe quem ele é, ou tão boa quanto qualquer outra. Na verdade, a meu modo de ver, ele era foi uma pessoa que estaria envolvida no julgamento do apóstolo Paulo, em Roma. Então, Lucas escreveu, teria que escrever a respeito do que Paulo estava fazendo. Isso no 2º livro, né, que é o livro de Atos. E só que antes disso, ele achou importante por uma razão ou outra, quer dizer, é importante, mas não sei qual seria a razão, se Teófilo pediu ou se ele achou, ele como Lucas achou, ele fez um apanhado geral sobre Jesus, o mestre de Paulo, né? O mestre de Paulo. E não tem como, estudando ao Teófilo, entender Lucas, que entenderia Jesus como sendo qualquer um revolucionário contra o Império Romano, né? Que os judeus queriam que os romanos, na verdade, condenassem Paulo, né? Paulo, então, naturalmente, apelou para Roma, senão ele seria morto lá em Jerusalém. E aí o 2º livro, então, Teófilo, Lucas fala sobre Paulo, mas antes de falar sobre Paulo, ele fala de Pedro, né? Os 2 grandes, um tendo a ver com a circuncisão, o outro tendo a ver com a incircuncisão, né? Os gentios, Paulo. E Lucas, então, faz uma descrição
do trabalho dos discípulos de Jesus em Atos. E, a meu modo de ver, tanto Lucas, a meu modo de ver, seria apresentado por Lucas, Jesus, a meu modo de ver, seria apresentado por Lucas, a Teófilo, como o restaurador do reino a Israel. E, em Atos, é a restauração em andamento. A restauração em andamento, né? E assumindo que nós fazemos parte da restauração, da propagação da restauração, a propagação da restauração, a meu modo de ver, ela é vertical e horizontal. Horizontal quer dizer pessoas sendo adicionadas, sendo restauradas. E vertical no sentido de cada um se restaurando mais e mais, né? E assumindo que o que eu estou dizendo é correto, assumindo que é correto, e nós fazemos parte de Atos 29. Nós estamos em Atos 29. Né? Uma vez eu falei isso em classe e o irmão abriu e falou: "Ô, irmão N, minha Bíblia não tem Atos 29. Eu falei, tem, só que não está escrito. Eu não lembro de ter falado isso, mas, na verdade, tem, só que não está escrito, porque a expansão da propagação não parou em Atos 28. Não parou em Atos 28. Basta dizer que tudo indica que Paulo ficou livre, porque Atos 29, Atos 28 foi antes do julgamento de Paulo, né? Então, Paulo teria sido julgado. Em Atos 28, Paulo está preso, antes do seu julgamento. 2 anos preso. E aí teria sido julgado, e todo mundo concorda que ele ficou livre. E ele fez, então, uma outra viagem, né, depois dessa. E nessa outra viagem ele teria escrito 3 livros. Quais são os 3 livros? Alguém? 1 Timóteo, Esse é um. Tito Tito. e 2 Timóteo. E provavelmente nessa sequência mesmo. Mesmo embora na Bíblia dá 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? A sequência na Bíblia. Mas, a meu modo de ver, não faz sentido essa sequência, porque foram os homens que arranjaram isso. Eu não sei qual o parâmetro que eles usaram na canonicidade, né? Mas eu não vou por aí, não estou preocupado com isso. Mas, a meu modo de ver, a última carta escrita por Paulo foi 2 Timóteo, e não Tito. E foi na prisão com o Lucas redigindo? Ou não? Não. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo foram depois dessa prisão que a gente nota em Atos 28. Não, na segunda prisão que ele foi executado. Ele só teria escrito 2 Timóteo, na segunda Na prisão. Na prisão. Mas não há nenhuma indicação que Lucas estivesse com ele. Aliás, deixa eu ver aqui. Não há Paulo teria escrito tanto 1 Timóteo para Timóteo, 2 Timóteo para Timóteo, e ele teria escrito Tito para Tito. É claro, isso aí é lógico, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte. Eu estou dizendo isso porque não foi Paulo e mais alguém. Eu não sei, eu acho que alguém teria escrito, mas não tem... A meu modo de ver, eu não lembro de ninguém especificamente mencionado que teria... 2 Timóteo 4:11, irmão. Fala o que lá? Só Lucas está comigo. Ele estava sozinho na prisão com Lucas. Então, provavelmente, foi Lucas que escreveu. Quer dizer, a inspiração de Paulo, escrita de Lucas, ok? Provavelmente. Porque, geralmente, Paulo fala, logo no início do livro, né, ele menciona ele mais alguém, ou, no caso de Romanos, notamos que foi Tércio quem escreveu a carta, etc., né?
mas é bem provavelmente Lucas. Bem, então, no Lucas, o Evangelho de Lucas é o mais, vamos dizer assim, organizado cronologicamente, o mais detalhado de todos os dos 4 evangelhos. Isso porque ele fez uma pesquisa, né? Ele quis detalhar bastante coisa para Teófilo, por uma razão ou outra, como falei, talvez tendo a ver com o julgamento de Paulo, mas foi para Teófilo que ele especificou e detalhou tudo isso, né? Bem, no capítulo 6, versículo 1, aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito ao sábado? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendo lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deuses que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Novamente, o que um grande problema com os fariseus. Bem, o grande problema com os fariseus é que eles eram hipócritas, né? Mas a hipocrisia dos fariseus, a meu modo de ver, não era necessariamente ou 100%, a meu modo de ver, não era 100% uma hipocrisia, vamos dizer assim, maldosa ou consciente. Porque, na verdade, o problema com os fariseus era que eles ficavam ao pé da letra, ficavam na letra, em vez de ir ao espírito da letra. Entendeu? Que é um grande problema mundial de comunicação, é um grande problema na igreja. Dizem que, por exemplo, dizem que lei não tem alma, né? Vamos dizer assim. E os fariseus, então, eles iam ao pé da letra. Eles foram defensores da lei de Moisés, mas eles defenderam de uma maneira bem errada, bem, eles seguraram as pontas, tendo a ver com a lei de Moisés, mas, por outro lado, eles cometeram um grave erro, a meu modo de ver, de não entender o espírito da lei. O espírito da lei, né? Então, ó, Jesus dizendo aqui, ó, olha, vocês lembram que Davi comeu os pães da proposição, ele e os seus soldados? Aquilo era lícito? Era para os sacerdotes aquilo lá. Então, é como se fosse assim, vocês precisam de entender, por exemplo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outros lugares, não vamos lá, né? Não há necessidade lá de ir, mas Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, né? E não o homem para o sábado. Em outras palavras, o problema aqui é o problema do entendimento, da essência. E nós corremos um grave erro, um grave perigo, nós cristãos, de cometer o mesmo erro. Por exemplo, muita gente pode colocar o dinheiro na sacolinha como se fosse uma coisa mecânica, o que eles chamam, um ato de adoração. Mas espera aí, você já parou para pensar o que significa colocar esse dinheiro na sacolinha? Por que coloca? Quando coloca, etc. Mesma coisa com a ceia, certo? Tem igrejas que usam como se fosse um sacramento, né? Vamos dizer assim. Não, isso eu tenho que fazer. Mas será que
ao tomarmos a ceia, nós analisamos, lembra em 1 Coríntios, analisar, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus, etc. Precisamos nos julgar, nos analisar. Em outras palavras, temos que entender a essência da palavra. Para começar, nós não vivemos por letra. A letra mata, lembra? Mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos de ter de entender, por exemplo, tem muita gente que vai na igreja no domingo, certo? É como se fosse assim, vai na igreja e sai da igreja. Aonde é isso? Onde temos isso no Novo Testamento, de ir na igreja? Entendeu? É uma questão como é que se diz? Quando uso de palavras... alguém Semântica. Uma questão de semântica. Obrigado, Sandro. Precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Com isso. Precisamos de entender, certo? As coisas, né? Por isso que eu, por exemplo, falo de entrar no contexto do livro, de entender a mensagem do livro, de entender por que o livro foi escrito, para a gente ter uma noção do espírito da mensagem, entendeu? De entender a mensagem. Eu não lembro se eu falei, eu não sei se eu estou repetindo ou não, porque eu estou ensinando Lucas para 2 grupos diferentes. Eu falei de forma, que perguntaram para uma mãe por que ela usa aquela forma pequena para fazer o que ela fazia. Falou, semana passada, panela. Falou. Então, eu estou repetindo aqui para vocês o que eu já falei. Me ajuda aí, porque como eu falei, eu estou ensinando para 2 grupos, eu não lembro exatamente o que eu falei. Então, é preciso que a gente tenha uma ideia da essência. Então, quando chegou lá na avó, ela falou, eu uso porque eu não tinha dinheiro para comprar forma maior, né? Então parece que é por aí. Eu não lembro bem da história, mas se não for, a gente inventa uma que é a mesma coisa, vale do mesmo jeito. Mas essa é a história mesmo, seu conselho. Como ilustração. Então, é preciso... Quem que é o dono do sábado? Quem que é senhor do sábado? Quem que criou o sábado? Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo está permitindo que eles colham ali espigas e comam. E Jesus Cristo fez milagre no sábado, nós vamos ver já aqui, fazendo milagre no sábado. Entendeu? Então, olha, o Enio Júnior fez... Eu acho que eu falei isso também, não lembro. O Enio Júnior fez um excelente estudo aí do sábado, no estudo levítico que ele deu na sexta-feira, porque, olha só, Deus, criou tudo em 6 dias e descansou no sábado. A pergunta é o que ele fez no 8º dia? Entendeu? Mas ele está descansando até hoje. E ele vai descansar para sempre. Porque ele vai descansar do fato que ele criou tudo em 6 dias. Então, a ideia do sábado é um princípio, é um contexto, é uma ideia, é uma vida de dedicação a Deus, é uma vida de como se fosse assim, de parar de trabalhar e pensar só nas coisas de Deus e usar, trabalhar para Deus, assim por diante. Mas não vou entrar nisso, mas o que... No versículo 6, sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal?
salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Olha aqui, que o que eles podiam ter feito, a meu modo de ver, agora é fácil falar, né? Porque nós já passamos, nós não estávamos lá. Então, agora é fácil falar. O que nós precisamos fazer é usar a cabeça, analisar, meditar, raciocinar, entendeu? O que eles poderiam ter feito, e não estou criticando eles, mas seria perguntar para Jesus, explica mais para nós esse negócio do sábado, do seu ponto de vista. Você, olha só, você curou a mão ressequida de um homem no sábado, certo? Vocês comeram lá no sábado, lá, colheram espigas, etc. Explica mais para nós sobre como é que você vê o sábado, do seu ponto de vista. Entendeu? E aí Jesus poderia fazer uma dissertação para ele do sábado, né? Olha, lá no início, Deus criou tudo em 6 dias, entendeu? Dentro da perfeição do conhecimento de Jesus, ele explicaria para eles exatamente tudo isso. Então, o meu modo de ver, o meu ponto é que nós precisamos aprender a usar mais a cabeça, raciocinar mais, analisar mais, meditar mais, pensar mais, agir com raciocínio, entendeu? O que a meu modo de ver tem tudo a ver com amor, entendeu? Tudo a ver com amor. Raciocinar, meditar, considerar, agir dentro de um raciocínio espiritual, entendeu? Eu já falei para vocês, olha a diferença entre os judeus de Tessalônica e os judeus de Bereia, né? Os judeus de Bereia eram mais nobres que os judeus de Tessalônica, porque os judeus de Bereia abriam as escrituras para ver se o que o Paulo fazia era verdade. Era mesmo, estava mesmo nas escrituras. Mas os fariseus, meu amigo, e você vê, Paulo, a meu modo de ver, Paulo é muito inteligente, né? A meu modo de ver, né? E quem sou eu para falar isso? Mas você vê, quando ele escreveu, por exemplo, aos Gálatas, olha o raciocínio que ele usou para dizer aos Gálatas, gentios, cristãos, que não deviam seguir a lei de Moisés. Para começar, ele começa, Abraão não é pai de vocês? Entendeu? Abraão não é pai de vocês? Né? Vamos dizer assim. Abraão foi justificado pelas obras da lei, falando aos judeus, né? Aí está em Romanos também. Mas Abraão, o pai dos judeus, não foi justificado pelas obras da lei, porque Abraão viveu 430 anos antes da lei de Moisés, e ele foi justificado pela fé dele. Justificação é pela fé, não pelas obras da lei. Os judeus querem se justificar pelas obras da lei, e eles se consideram filhos de Abraão, e Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras da lei? Espera aí. E a cabeça, onde é que fica nisso aí? Vamos, entendeu? Cadê o raciocínio? Vamos meditar, analisar, ver o que está acontecendo. Paulo raciocina bastante no livro de Gálatas, escrevendo sobre essas coisas aí aos cristãos gentios. Quem é que levantou a mão primeiro aí? Eu não sei. Oi, Enio. Oi. Enio, essa questão desse sábado aí que você colocou, mas a colocação que se deixa entender, né, que o sábado não é o repouso de Deus, segundo está escrito em Hebreus, porque diz que ainda resta um sábado para o povo de Deus. E quando vai ser esse sábado? Eu acredito que após o julgamento. Exatamente, é a vida eterna. A vida eterna. Pelo que está escrito em Hebreus capítulo 4. Você está no Hebreus capítulo 4. Isso. Exatamente. É porque lá no 9 ele diz que ainda resta um sábado para o povo de Deus. Sim. Exatamente. Então, é o descanso eterno. Uhum. Obrigado. É o descanso eterno, concordo plenamente. Exatamente. Maria Helena.
Deixa eu ver se eu estou... Estou com som. Irmão Enio, por favor, me esclareça o seguinte, os irmãos de Bereia, eles tinham pouco conhecimento, porque era uma igreja nova, não é isso? Não. Não estamos falando de irmãos de Bereia, estamos falando de judeus de Bereia. Eles não eram irmãos. Os de Bereia não eram irmãos. Tinham profundo conhecimento na lei, eram fariseus também. Não, peraí. Pelo que eu entendo, eu vou dizer para você como eu entendo, Maria Helena. Paulo pregou o evangelho em Tessalônica aos judeus. E eles perseguiram, não só os judeus, aos gentios também. Mas os judeus de Tessalônica perseguiram Paulo, Paulo teve que fugir de lá. Eles não estavam dispostos a analisar o Velho Testamento, as Escrituras, para ver se o que Paulo falava sobre o Messias, o Cristo, era verdade. Paulo teve que fugir. Fugiu para Bereia. Em Bereia, ele fez a mesma pregação. Os judeus de Bereia analisavam as Escrituras do Velho Testamento para ver se o que o Paulo falava sobre Jesus ser o Cristo era verdade. Então, eles eram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Depois, provavelmente, se converteram, mas essa expressão, a meu modo de ver, é a eles como judeus e não como cristãos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Irmão, eu posso ler a passagem para ajudar ela a entender? Em Pode. Atos? Leia. É Atos 17:10, irmã Maria Helena. Logo que anoiteceu, Paulo estava em Bereia. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, ou seja, em Bereia, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem de Paulo, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, ou seja, se tudo que Paulo estava falando estava escrito nas Escrituras. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Eu entendo até ensinamento para nós, não basta ouvirmos dos evangelistas, temos que saber que aquilo que ele está falando é o realmente que está escrito na palavra. É um ensinamento para nós hoje. Sim, precisamos de meditar, verificar se é verdade. Precisamos olha, porque há muitos problemas. Por exemplo, eu não sei como é que uma pessoa é denominacional. Eu não entendo isso. O denominacional, coitado, eu acho que ele é denominacional por ignorância, porque ele não sabe que... Eu acho que ele não sabe que Jesus estabeleceu uma única igreja. E lá no início não tinha denominacionais, tinha só cristãos e não cristãos, né? E hoje em dia, por que não podemos ser simplesmente cristãos, né? Tendo Jesus como cabeça de cada um de nós. Então, mas é preciso... eu falei isso para vocês, eu estava conversando com... Eu acho que eu falei para vocês, não lembro, com uma... domingo, estava conversando com uma senhora que é episcopal. Eu falei para ela, olha, eu sou cristão. Eu não sou episcopal. Mas eu também sou cristão, mas você acabou de falar que você é episcopal. O que quer dizer isso? Quer dizer que você é cristã através da doutrina episcopal? Por que você não é cristão simplesmente através dos ensinos de Jesus Cristo? O que a denominação faz, a denominação, a meu modo de ver, seleciona passagens que ela querem para criar a doutrina deles. Mas e as outras passagens de Cristo? Vamos abandonar as outras passagens? Tem passagem que até contradiz a passagem que eles escolhem. É preciso entender o contexto, assim por diante. Maria Helena, não sei se respondi ou não. Mas o que eu realmente quero entender é o seguinte: se os de Bereia, assim como os de Tessalonicense, né, os que estavam ali, que expulsaram Paulo, e os de Jerusalém, todos eles conheciam a palavra. Só que os de Bereia... Peraí. Deixa eu corrigir um pouco. Nós estamos falando de judeus. Eles conheciam o Velho Testamento. Sim.
Ok. Sim, conheciam a palavra. E os de Bereia, eles iam... O que Paulo falava, eles iam conferir se aquelas profecias, se aquilo estava, se realmente era verdade. Os Tessalonicenses, não. Os Tessalonicenses, não. Esses não. E os de Jerusalém também não, porque nas sinagogas lá que Jesus entrava, eles também não concordavam com o que Jesus fazia. Sim. Então, todos conheciam a palavra, o Antigo Testamento, mas eles não iam verificar se realmente era verdade. Então, a diferença entre um e outro é que um ia investigar, será que estamos certos? Será que está na palavra ou não? Então, é isso, é o que a gente tem que fazer sempre. Sim, exatamente. Todos podemos achar que sabemos, mas sabemos mesmo? Sim, temos que buscar nos ensinos de Cristo. Aí, isso que eu estou dizendo. Muita gente, eles... E não estou criticando, eu estou tentando analisar. Muitos daqueles que se chamam cristãos, eles... olha, eu, por exemplo, eu lembro de uma pessoa que falou assim, não, minha mãe era católica, minha avó era católica, eu nasci católica, vou morrer católica. Eu falei, mas peraí, que raciocínio é esse? Que raciocínio? Para começar, a sua avó era analfabeta, a sua mãe também era analfabeta, e você é professora. Peraí, tem que pensar, analisar, meditar, né? Vamos analisar as coisas aí, né? Não é bem assim. Quer dizer, que tradição... Quer dizer, nós não somos... Nós temos que analisar, meditar, até mesmo os ensinos de Jesus. Por exemplo, batismo, muita gente não tem assim muita ideia do que batismo é um novo nascimento, a pessoa morreu, ela é nova criatura, ela está no reino dos céus agora, aqui na terra, etc, etc. Tem o Espírito Santo de Deus, agora vai viver para Deus. Tem muita gente que foi batizado e parece que não caiu a ficha do significado disso. É isso que eu estou dizendo. O meu ponto é, e você deixou bem claro, por que é que alguns deles analisavam as Escrituras? Porque o ponto era que Jesus estava falando assim, eu sou o Cristo, ou seja, o Messias, ou seja, o prometido nas Escrituras. Todo o Velho Testamento fala de mim. Ué, então o que eles deviam fazer? Vamos nas Escrituras ver se é verdade. Olha, eu não sei quantas profecias, alguém mencionou para outro dia, parece que eu escutei alguém falar, eu não lembro isso, também eu não vou muito atrás dessas coisas, mas alguém falou que há 400 e poucas profecias a respeito de Jesus. Uai, será que eles não podiam verificar? Exatamente. Analisar, peraí, esse é mesmo o Messias. Com alguma das profecias, nasceu de uma virgem, etc. Nasceu de uma... Você duvida? Vai conversar com a mãe dele, pô. E que tanto podiam conhecer que estavam desconhecendo tudo, né? Sim, exatamente. Então, o problema com os fariseus é que eles estavam, vamos dizer assim, cegos pela letra da lei de Moisés. Cegos pela letra. Porque se eles fossem no espírito da letra, eles não estariam cegos. E já os de Bereia foram analisar e entraram no espírito da letra. Exatamente. Eles entendem. Porque, inclusive, muita gente pensa que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. Não é bem assim, não. O Novo Testamento é um preenchimento do Velho Testamento. O Velho Testamento desabrocha no Novo Testamento. Jesus Cristo é o fim, esquece a palavra, né? É o fim da lei. Em inglês é outra palavra, mas essa expressão, Jesus Cristo é o fim da lei, essa expressão em português, não. Cumprimento, né? É o cumprimento, né? É o cumprimento da lei. Mas eu não lembro. Não, o fim da lei em Romanos fala que ele é o fim da lei. Em Romanos 10, se não me falha a memória. Exatamente, deixa eu ver aqui. Fim da... Em Mateus 5,17, ele fala lá que ele veio cumprir a lei, né?
Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, toda a justiça do Velho Testamento está em Cristo Jesus. Mas é preciso que a gente pense, analise, medite. Olha, nós aqui, eu vou dizer assim, nós estamos de parabéns, a meu modo de ver, porque nós estamos pensando, analisando, meditando, querendo aprender, entendeu? A essência dos ensinos e assim por diante, né? Muita gente devia... O meu filho vai dar, a partir de julho, da sexta-feira, um estudo sobre batismo, mas ele vai vir lá do início de Gênesis, dando para ver que batismo tem um princípio, um fundamento aí lá de trás e assim por diante. Ele deu um estudo excelente sobre Levítico, acho que muito de vocês... Foi maravilhoso. Muito de vocês participaram, né? Olha, ontem ele fez um estudo aqui na congregação, ontem foi quarta, um estudo, resumindo a obra dos profetas. Nós tivemos umas 13 semanas falando sobre os profetas menores. Cada um, 12 de nós fizemos, numa quarta-feira, a exposição de um profeta menor. E ontem ele resumiu tudo. Olha, nota 1000, viu? Nota 1000. Por causa do contexto, da essência, assim por diante. Nivaldo. Wênio, você falou uma palavra aqui, eu fiquei não é meio chocado, né? Mas assim, quando eu falo do meio evangélico, você falou viver na ignorância, né? O que acontece? Quando você é católico, você é espírita e tal, você não tem conhecimento. Você se torna ignorante porque você não conhece a palavra. Sim. Certo? E aí, vem um denominacional e ele fala da palavra do Senhor, mesmo distorcida do jeito que você está falando. Sim. Certo? Ele fala que Jesus é o Salvador, todas aquelas coisas. E você começa a ter um estudo, você começa a aprofundar e você vai lá e se batiza. Só que se você não buscar o conhecimento, você vai se tornar uma pessoa ignorante no denominacional. Sim. Certo? Sim. Graças a Deus, eu fui denominacional e aí Deus mostrou para mim que eu deveria conhecer a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, certo? Sim. A igreja do Senhor. Okay. E aí eu não vivi mais na ignorância. Agora, vou falar para você, é triste que eu vou falar aqui. Tem muitos hoje que estão na igreja de Cristo e estão na ignorância. Sim. Porque assim, porque não vem buscar o conhecimento, não participa de estudo, não pode... Para ele acha que está certo. Ele é o domingueiro, né? É aquele domingueiro. Então, assim, é triste você falar isso aí, sabe? Mas assim, a gente concorda e tal. Mas quando eu falo da ignorância, você tem que buscar. Quem você fala lá em Romanos, não abre a Bíblia, não. Deixa para depois. Não, meu amigo, você tem que confrontar. Eu já arrumei tanta encrenca na igreja batista, porque tinha uma irmã que ela falava para mim assim, irmão, posso falar com você? Quando o pastor estiver falando, você não pode mexer na Bíblia. Eu falei, mas como não? Ele está falando lá, Mateus, eu vou abrir Mateus e vou ler. Se não tiver de acordo, está aqui na palavra, eu vou conversar com ele. Então, você vê como é que é o negócio? Sim. Mesmo nós, se achando que somos os salvos, estamos na igreja de Cristo, que nós estamos na igreja verdadeira, muitos de nós ainda estamos nessa ignorância. E a gente tem que tomar um cuidado danado, entendeu? Concordo 100% com tudo que você falou. Quando eu falei do denominacional viver na ignorância, olha, e é o mesmo problema como você falou, conosco, com alguns de nós que também vivem na ignorância. Por ignorância, eu falo uma falta de meditação na totalidade da palavra, né? Por exemplo... Não adianta meditar se a gente não tem conhecimento. Eu fiquei na ignorância, eu fui batizada, fiquei na ignorância por acho que uns 3 anos, porque eu só participava de uma reuniãozinha semanal e sabe, tipo assim, vai para a igreja, comunga, volta, não resolve. Sim. Se não fosse essa bendita pandemia, que eu repito 1000 vezes, eu não estaria aprendendo o que eu aprendi. Eu era, assim, totalmente ignorante, leiga no assunto, porque partia de mim que, se eu fosse batizada,
era tudo que eu precisava, não precisava de mais nada. Estava no reino, acabou a conversa, entendeu? Sim. Comprei o passaporte e vou viajar para o reino de Deus a qualquer momento. Então, a ignorância é total, porque não existe ainda com essa pandemia, muita gente que deixou de participar, de congregar, eu acho que muita gente, o irmão está falando corretamente, a ignorância é essa mesmo. Você pensa que está salvo porque foi batizado e não é isso. Sim, sim. Não, concordo 100%. Concordo. Como que é? Em gênero e grau, é isso que diz aí no Brasil? Em gênero e grau? Gênero, número e grau. Gênero, ainda faltou o número ainda. Gênero, número e grau. E, novamente, olha, não estou criticando os denominacionais. Eu estou dizendo tudo isso para falar de uma maneira positiva, né? A gente mostra o erro para depois mostrar como devia ser. Olha Jesus, olha como Jesus lutou, combateu os fariseus. E quem eram os fariseus? Os defensores da lei. Então, é preciso que a gente abra a mente para entender cada vez mais a palavra do Senhor. E como a Maria Helena mencionou, essa pandemia, essa pandemia criou abriu uma porta maravilhosa, que é a porta em que a gente pode estudar com pessoas que entendem, né, que estudam bastante, que conhecem mais, não é só um nem dois, são vários, né? E olha, eu concordo plenamente. Quando eu estava aí no Brasil, eu viajava para poder ensinar pouca gente, fazer uma viagem grande para ensinar pouca gente. Hoje, do meu quarto, certo? Tomando café, certo? Eu posso ensinar muitas pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Eu tenho um estudo de terça-feira que tem gente da América do Norte, Central e Sul. E olha só, daqui do meu quarto. Olha que coisa maravilhosa. Agora, novamente, não sou o único que ensina, não há dúvida quanto a isso, eu fico repetindo isso, porque eu não quero que pensem que tem vários que ensinam, tem bons professores, vamos aprender com eles, vamos e ter a atitude de que nós precisamos entender cada vez mais as Escrituras, porque a nossa fé depende do conhecimento, o nosso amor depende da nossa fé. O amor depende da fé, a fé depende do conhecimento. Então, nós precisamos aprender mais para poder amar mais, como Paulo disse aos Coríntios. Então, vamos meditar, analisar, aproveitar as oportunidades, prestar atenção na pregação e tomar cuidado. Tem uma expressão aí no Brasil interessante, certo? Empurrando com a barriga. Vamos tomar cuidado que a gente não empurre com a barriga, entendeu? E nós precisamos de usar a cabeça. Giovanni. Só para ler para os irmãos o que Paulo falou aos Romanos, também vem ao encontro que nós estamos fazendo aqui, falando, e também até serve para os denominacionais e aqueles que não buscam conhecimento. Ele disse lá: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, e que eles sejam salvos. Paulo falando, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Sim. Tanto os judeus quanto aqueles denominacionais que não buscam conhecimento, eles estão nesse mesmo caminho errado aí dos judeus, dos fariseus. Muito bem. Enio, rapidinho, interessante dentro do comentário que o Nivaldo falou, né, a dona Helena complementou,
que às vezes as pessoas usam assim, não, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não, Deus não leva em conta aquele momento que aquela pessoa estava naquela condição, fora da verdade. Agora, na verdade, né? Na verdade, ela estando na verdade, ela tem que viver a verdade, porque essa ignorância, ou seja, essa falta de pragmatismo, né? De obediência dentro da verdade, né? Ela já está pela própria palavra, como Jesus diz lá em João 12:48, né? Ele vai ser condenado pela falta da prática. Sim. Então, ao se tornar discípulo, ele precisa obedecer à verdade, como a irmã colocou, né? Ao estar na fé, precisa, assim, obedecer, conhecer, porque como é que vai meditar naquilo que não tem, né? Como é que vai ter uma reflexão, tirar lições práticas, saber qual é o rumo, se não tem rumo, né? Então, tem que ter um conhecimento. E ao que mais for dado, mais será cobrado, né? Sim. Tiago trabalha bem isso aí. Né? Sim, com certeza, né? Ok, e quanto mais a gente conhece, mais vai ser abençoado também, porque a gente vai receber a justiça de Deus mediante a fé no conhecimento maior que a gente tem. Então, mais fé, mais conhecimento, mais fé, mais amor, mais bênção. Quem é o próximo? Oi. Enio, dando só a sustentabilidade no que o Giovanni falou, do versículo 10, se encontra em Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até Jesus, até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Sim, certo. Sem isso, como ele diz, o fim da lei, era exatamente ele estava anunciando, que ele era o fim da lei. Sim. Porque toda a lei se concentra nele. Na verdade, ele é a essência de toda a lei, na verdade. Muito bem. O próximo aí, acho que é Renato. Boa noite a todos. Boa noite. O Enio, eu era de uma denominação. Aí um irmão falou, você está fazendo tudo errado. Tá fazendo... Eu perguntei, ele me explique. Ele, bora estudar o livro de Atos. Atos 1, como apóstolo. Não. Atos 2, que até a gente está estudando lá com o Losada, não línguas. Atos 3, um milagre pelo poder do pregador. E aí vai. Aí eu perguntava, isso aqui serve para o testemunho de Jeová? Serve. Isso aqui serve. Eu peguei um papel, fiz assim um papel chamado de desarme. Aí eu vou chegar aqui no meu bairro, que tem mais ou menos umas 20 mil pessoas, num bairro grande de Salvador, né? Um subúrbio aqui, ferroviário. Vai ser fácil. Chega lá, vou mostrar a qualificação para pastor, eles vão ver que um solteiro não pode ser pastor e todo mundo vai compreender e vai converter e vai ser uma coisa maravilhosa. É aí que aconteceu. Briga, perdi minha irmã de sangue. Minha irmã de sangue logo, não, fique lá no seu, que eu fico no meu. Entendeu? Aquele negócio da ignorância. É o que é conveniente, às vezes, para eles continuar com a situação, que foi aqui que eu me batizei, eu sou fundador, aqui eu tenho um cargo de obreiro. Sim. Entendeu? A pessoa fica ali, explicar que para ser salvo tem que ser batizado, tomou um tiro lá, está agonizando, mas ele levantou a mão antes. Porque quando chega na hora do enterro, todo mundo vai para o céu. Todo mundo é salvo nessa hora que aceitou, um dia antes ele estava na igreja, ele é desviado. Tem uns aí que eles sabem, eles não estão pela ignorância. Outra coisa, não prolongando, no YouTube, vários mandam para mim aí, colegas que não se convertem, para querer combater a igreja, explicações que hoje não é dízimo. Tem para mais de 50 canais aí explicando, gravações, mostrando que não é dízimo. Mas convence? Não querem, é posição confortável. Que nem aumentando mais aí, um irmão salva-vida falava, vamos fundar uma igreja. Aí está lá o balaio de dons. Vamos botar língua? Vamos botar língua. Vamos botar o sábado? Não, sábado não vamos botar, não. Vamos botar o dízimo? Bota o dízimo. Vamos botar isso? Aí escolhe e faz uma denominação. Exatamente. É o que tem aqui no bairro. Aqui no bairro é assim, ó. Denominação. Do meu lado aqui tem um agora aqui batendo um tambor. Sim. Valeu, Sim. Interessante que uma vez um irmão foi visitar um irmão e ele falou assim, olha, eu moro nessa rua aqui
Essa rua aqui tem 4 quadras. E tinha 13 denominações. 13, pelo que eu lembro. 13 denominações em 4 quadras. Ou 6 quadras. Mas eram poucas quadras, uma rua pequena, né? Uma rua começava e terminava. Bem, no versículo 12 começa um outro ponto muito interessante. Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou a traidor. Olha, alguns pontos interessantes aqui, certo? Naquele dia, retirou Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Naturalmente, Jesus já vinha fazendo já um trabalho, já vinha chamando gente, já vinha analisando, e finalmente ele decidiu escolher 12. E interessante, um ponto que eu acho importantíssimo aqui, não há dúvida que aqui eles são chamados de apóstolos. Então, Jesus chamou, certo? E Jesus deu também a eles o nome de apóstolos. Jesus deu a eles o nome de apóstolos, né? Hoje em dia temos apóstolos por aí, pergunta se Jesus deu o nome para eles de apóstolos e como é que deu, etc., né? Aí vai complicar. Mas, em todos os casos, um ponto outro muito interessante é que esses 12 seriam porta-vozes de Jesus. Jesus não escreveu nada, nenhum livro. Esses 12 foram responsáveis, diretamente ou indiretamente, na escrita de 27 livros, que todo o ensino que nós temos no Novo Testamento. Mas um outro ponto muito interessante é que Jesus, você nota que Jesus não trabalhava sozinho? Jesus não trabalhava sozinho. Mesmo antes de escolher os 12, Jesus não trabalhava sozinho. E Jesus escolheu 12 para trabalhar com ele, fazer a obra dele, certo? Isso aí é muito importante para nós aprendermos a não trabalharmos sozinhos, que é um problema muito sério. Olha, todo lugar que eu sei em que o pregador é isolado, o trabalho não vai bem. Todo lugar que eu sei que o pregador é isolado, o trabalho não vai bem. Todo lugar que eu sei que o pregador trabalha sozinho, ele vira chefe. Ele quer ser dono da igreja. Eu não estou criticando, nem estou mostrando possibilidades de consequências negativas. Nós precisamos de trabalhar em equipe, né? Trabalhar junto com outros. Muitas vezes a gente fica enfiado em 4 paredes e esquece outros trabalhos na cidade, no estado, no Brasil, no mundo, entendeu? Nós vamos aí, logo, logo, começar a motivar os irmãos brasileiros a contribuir um mínimo de R$7 por mês, ou múltiplos de 7, para que a gente possa enviar equipes missionárias para 6 capitais brasileiras que não têm. Olha só, imagine só, com R$7 você pode ajudar equipes, né, em várias partes do Brasil. E olha, o litro de gasolina é mais que R$7, né? Não é? Ou não? Aqui está 6,30. Ah, é? É, aqui. Ouvi dizer que tem lugar que está 8 e pouco, não sei se é verdade ou não. Também não sei, sei que aqui não passou, ainda não vi mais caro do que isso.
Alguém levantou um dedão aí, acho que é mais de 8, mas não tem problema. Mais de 7, mais de 7. Mais de 7, mais de 7. O problema, nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto, trabalhar com outros. Alguém mencionou aí, eu não sei se foi, não, acho que não foi aqui, foi num outro estudo, que essa ideia como se diz, da congregação ser independente e autônoma, certo? Cria um problema, porque aí um chefe ali de igreja é quem determina o que os irmãos podem fazer, o que os irmãos não podem fazer. E alguém mencionou, o chefe da igreja pode não querer que dê R$7. Eu falei, meu amigo, o chefe da igreja é Jesus Cristo, né? E ele quer que faz trabalho missionário. É o maior trabalho da igreja é o trabalho missionário, propagação do evangelho, certo? E tem alguém que vai impedir que alguém dê R$7? Eu vou te contar. Não faz cabimento, não tem cabimento nenhum. Mas precisamos de aprender a trabalhar juntos com outros, a apoiar outros, como se diz, apoiar, mas tem uma outra palavra. Bem, vamos usar apoiar mesmo. Cooperar. Cooperar. Dá um suporte, né, Júnior? Obrigado. Eu estava aqui na palavra cooperar. Dar suporte. Eu ia falar suportar, mas suportar. Temos que suportar uns aos outros também. Mas dar suporte. Cooperar é a palavra que eu estava procurando. Cooperar com os trabalhadores, com os irmãos. A gente abandona um pregador, abandona um trabalhador, abandona um trabalho. Rapaz, que coisa é essa de abandonar? De abandonar, né? Então, olha Jesus, escolheu 12. 12, certo? Quando eu viajava pelo Brasil, fora aí, lá no milênio passado, eu não viajava sozinho, eu tinha um amigo, um colega de trabalho, nós viajávamos juntos, um apoiava o outro. Aí ele já faleceu, né? Mas depois eu comecei a viajar sozinho, depois que ele faleceu, mas quando eu viajo sozinho, eu chego no local e trabalho com a gente que está na localidade ali. Não trabalho sozinho, não. E olha agora com o Zoom, a internet, tudo isso, como a Maria Helena mencionou, é uma das grandes bênçãos, né? Quem pode trabalhar com pessoas, fica sabendo de problema, a gente vai orar pela pessoa. No Zoom você tem até secretária, rapaz, o negócio tá bom. Olha, eu vou te contar, eu prego há muitos anos e nunca teve secretária. Dessa vez estou tendo uma secretária. Eu tinha um jovem uma vez que era meu secretário, um jovem, que era um aprendiz e assim por diante. Mas até a secretária ele consegue hoje em dia. Mas então são 12. Agora, o que fez Jesus escolher esses 12, na perfeita sabedoria dele, ele sabia quem estava escolhendo, né? Sabia quem estava escolhendo, certo? Porque, olha, inclusive Mateus, né? Mateus, que era um cobrador de impostos. Exatamente. E assim por diante. Então, Jesus sabia quem estava chamando, né? Bem, então, novamente, vamos trabalhar, apoiar uns aos outros, trabalhar em conjunto, ajudar os irmãos, ser de um apoio ao outro, visitas, né? Visitar, apoiar. Rapaz, é uma grande bênção, né? E ainda mais aqueles de nós que somos aposentados, né? Eu já mencionei muito, sou aposentado, mas pode ser que o aposentado pode não ter condições de pregar, de ensinar, pode ser que não tenha, mas ele pode fazer uma viagem, ir lá fazer uma visita, ir lá com o irmão, orar com o irmão, né, e conversar com o irmão, apoiar o irmão, ou o trabalho, porque tem trabalhos pequenos espalhados pelo Brasil, né? Pessoas praticamente isoladas, né? Pessoas isoladas,
e assim por diante. Que nós Enio, deixa eu falar de novo, eu vou falar muito. Quando você está falando dessa cooperação, a pessoa se torna líder da igreja, chefe, é porque, às vezes, todo mundo joga nas costas dele. Também. Eu tenho um testemunho desse aí. Jogaram tudo nas costas da pessoa, assim. Sim, sim. É fulano, é fulano. E aí, quando a pessoa tem tempo, foi mais que me disseram, o aposentado falou, pensa que é aposentado, ele vai fazer. E cá que nós estamos do outro lado, olhar assim, quando a gente vê uma pessoa da igreja se afadigando, cheio de trabalho, andando sozinho, nós que estamos cá também pode observar e dizer, poxa, eu vou com esse irmão para dar esse apoio aí, mesmo que eu não for dar estudo, vai dar um apoio, né? Fazer uma companhia, para que não faça esse trabalho só. Renato, é um excelente ponto esse que você está mencionando, mas eu vou te dizer uma coisa, essa moeda tem dois lados. Um lado, como você falou, todo mundo quer jogar em cima, ainda mais quando a gente contrata um pregador, a gente quer terceirizar ele. Tudo jogar em cima dele. Você está sendo pago? Desde quando eu estou sendo pago para visitar doente para você? Desde quando eu estou sendo pago para viver o seu cristianismo? Não estou sendo pago, não. Eu não sou terceirizador. Não sou terceirizado. Mas, então, por outro lado, então, o erro está daqueles que terceirizam, né? Jogam em cima do outro. Mas tem um erro também daquele que pega tudo em cima dele. Pega tudo para ele. Olha, Jesus escolheu 12. Ele não tinha só 12, uma hora ele tinha 70. Mandou, entendeu? Olha Paulo. Paulo tinha um grande número com ele de pessoas que trabalhavam. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca trabalhei sozinho. Graças a Deus, não sei porque eu já era sozinho, vamos dizer assim. Eu vim para os Estados Unidos sozinho, né? Então, eu me apoiei muito em irmãos fortes, trabalhadores, a gente trabalhava em conjunto. Quando eu me tornei pregador, eu lembro, só para você ter uma ideia, eu lembro uma vez, eu era solteiro, e vou parar por aqui, não vou dar muito detalhe, mas eu ia fazer visita, eu não queria fazer visita sozinho, na casa de pessoas. Então, eu chamava casais para ir comigo, um casal, outro casal. Tinha um casal que eu chamava, ele era professor universitário. E eu levava ele comigo. Ele era o dirigente de cântico, dirigia os cânticos na congregação. Né? Levava ele comigo. Depois de muitos anos, eu tive na congregação dele, e ele falou para mim, anunciou, foi me apresentar para a congregação, e ele falou, olha, que quando nós estávamos em tal lugar, que é outro lugar onde a gente estava, que eu virei o pregador, ele era dirigente de canto, falou que eu pegava ele pela mão, que ele nunca tinha feito uma visita. Nunca. E ele fez uma visita porque eu peguei ele pela mão e eu pegava ele pela mão para fazer as visitas. E hoje ele é presbítero. Então, na verdade, e olha, meu amigo, isso é 50 anos lá atrás. E nós trabalhamos em conjunto até hoje. Aquela congregação dele lá ajuda na minha verba de trabalho aí no Brasil até hoje. Já pensou? E é uma família tradicional aqui nos Estados Unidos, uma família de muitos irmãos, presbíteros, diáconos, etc, etc. Entendeu? Então, e você vê, isso é mais de 50 anos lá atrás. Então, na verdade, precisamos aprender a trabalhar em conjunto, apoiar uns aos outros, a não consentir que uma pessoa faça tudo. Vamos aprender a dividir o trabalho, Vamos ter certeza que, se você é evangelista, que você não faça tudo sozinho. Pegue irmãos capacitados para fazer isso, para fazer aquilo lá, entendeu? Para ajudar no trabalho, principalmente trabalho de visita, quando você vai pregar evangelho, etc., ou muitas coisas. Só para você ter uma ideia. Eu
eu não cuidava de dinheiro, não cuidava de dinheiro da igreja. Eu não cuidava de dinheiro da igreja, entendeu? Sempre nós tínhamos pessoas escolhidas para cuidar do dinheiro. Eu era pregador e não cuidava do dinheiro da igreja. Nunca cuidei. Por quê? Tinha gente capacitada ali para cuidar. Por que eu vou fazer tudo? Lembra o problema lá em Atos 6, da distribuição de alimento às viúvas? O problema chegou aos apóstolos, eles não podiam ter solucionado o problema? Claro que eles podiam ter solucionado o problema. Eles cuidar daquilo lá e eles mesmo fazer e pegar o boi pelo chifre e solucionar. Não, o que eles fizeram? Olha, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, etc., para cuidar disso. E a congregação escolheu, eles aprovaram a escolha e o problema foi solucionado. Eles continuaram na oração e na pregação da palavra. Então, precisamos aprender a distribuir o serviço. Precisamos aprender a trabalhar em conjunto, a não fazer tudo. Como eu falei, infelizmente, às vezes um pregador, por exemplo, quando eu fui contratado uma vez, então eu falei para os presbíteros, olha, eu quero que vocês saibam o seguinte, eu não estou sendo contratado para visitar os doentes da igreja no hospital, não, e no lugar dos irmãos. Se eu visitar um doente no hospital, é porque eu sou cristão. Eu não estou sendo terceirizado, não. Eu sou evangelista, eu não sou visitador de doente no hospital. Agora, eu vou visitar doente no hospital? Vou. Porque eu, como cristão, devo visitar doente no hospital. Entendeu? Eu falo, mas quando você for, leva esse pacote aqui em nome da igreja. Eu falei, tá bom, eu levo um pacote, deixo lá para um pacote de higiene, coisa de material de higiene, tudo bem, eu levo. Mas eu não sou terceirizado. Nós trabalhamos em conjunto. Eu falei, e tem mais, eu não trabalho para vocês, eu não vou trabalhar para vocês, se vocês me contratarem. Eu evangelizo, vocês pastoreiam. Vocês são pastores, eu sou evangelista. Eu estarei evangelizando vocês, porque vocês vão estar aí no meu trabalho, mas vocês vão me pastorear também, porque eu sou ovelha. Então é preciso que a gente aprenda a trabalhar em conjunto, que a gente aprenda a usar os talentos de todo mundo nessa grandiosa obra, que é uma obra do tamanho do mundo, do tamanho do universo, do tamanho da eternidade, essa obra nossa. Agora, vou eu fazer tudo sozinho? Porque quem sou eu? Quem somos nós para fazer tudo sozinho? Jesus Cristo trabalhou sozinho? E não estou me referindo aos 12, não. Fora os 12, ele trabalhou sozinho? Não. Quem trabalhou com Cristo? O Pai e o Espírito Santo. Amém, nota 10. Nota 10. Até que, enfim, depois de um ano, eu ganho 10. Como que é o negócio? Até depois de um ano, agora que eu ganhei um 10. Perseverança, irmão Renato. Perseverança. É só acertar as perguntas, Renato. Perseverança, irmão. Ô, Renato, isso quer dizer que você está crescendo no conhecimento. Tomara. Ok, o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhou com Jesus, Deus trabalhou com ele. Olha aqui, antes de escolher esses 12, ele orou ao Pai. E ele já tinha o Espírito Santo. Agora, imagine um pregador querendo fazer tudo sozinho numa congregação. Amiga, foge do meu entendimento isso. Não consigo ver isso. É impossível isso. É impossível, a meu modo de ver, entendeu? Temos que trabalhar em conjunto. Muito bem. Aqui no versículo 12, 17, descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus
e grande multidão do povo de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todo. Espera aí. Parou numa planura. Esse sermão aqui é sermão da planura. Sermão dos Montes, iniciou aqui. Não, esse é sermão da planura. O sermão do monte está em Mateus. Explica aí, Giovanni. Por que a planura não é do monte aqui? É do monte ou não é do monte? É do monte, mas um lugar plano no monte. Ah, nota 10. Olha outro sabidinho aí, viu, Renato? Também, ó, tá aprendendo. Estou aprendendo, perseverando, Renato, viu? Não, olha, custou para mim. Fazer igual a Michel Temer, mantenha isso, mantenha isso. Custou para mim decifrar esse negócio aqui. Peraí, é da planura ou é do monte? Eu acho que Jesus estava no monte. Não diz lá no versículo 12 que retirou-se para o monte? E não diz no 17, descendo com eles, parou numa planura? Ué, planura no monte. Então é sermão do monte, lá de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aqui vamos chamar de sermão da planura, mas é o mesmo sermão, sermão do monte. Interessante, custou para mim captar essa ideia e entender isso aí no começo. Muito bem. Alguém lê do 20 ao 23 para mim aí, por favor. Leia, Azemar. Leia aí, Azemar. Vou ler. Então, olhando... É do 20 ao 23, né? É. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, aqui é as bem-aventuranças, né? Diferente lá de Mateus, mas não tem problema. Aqui é de acordo com Lucas, lá é de acordo com Levi, né? Ah, esqueceu alguma coisa, o outro acrescentou alguma coisa. Não, isso aí não nem esquento com isso aí. A meu modo de ver, Lucas achou que deveria mencionar só isso aí para Teófilo, entendeu? Na sabedoria dele, na inspiração dele, né? Ele falou, vou mencionar essa parte aí. Então, nós sabemos as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha, o pobre vai virar milionário. Só que a pobreza material dele vai virar numa riqueza milionária espiritual. Não só isso. O pobre no reino de Deus não vai passar fome, não. Certo? Olha os pobres da Judéia, sendo ajudados por cristãos de várias partes do mundo. Ok? Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Já falei isso. Vão ser fartos. Fome espiritual, fome física, não faz diferença nenhuma. Cristão não morre de fome, não. Nem espiritual, nem física. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque a vez de rir, no reino. No reino. Porque, olha, a meu modo de ver, ele está dizendo aqui, antes do reino e depois que se entra no reino. Ok? Antes do reino e depois que se entra no reino. Né? Os pobres antes do reino, mas vão entrar no reino.
E, quem sabe, esses pobres aqui são aqueles que reconhecem a grande dependência de Deus, então entra no reino de Deus, né? Os que agora tendes fome, porque sereis fartos, tanto espiritual como física, né? No reino ninguém vai passar fome física ou espiritual. Bebei vós os que agora chorais, que é a vez de rir. Olha, no reino de Deus só há razão de rir, de alegria. Não há razão de choro no reino de Deus. Porque tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o controle dele. Vamos ser fiéis, porque a salvação é garantida, vivemos na esperança, esperança só de coisas boas, e assim por diante. E bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, etc. Por que bem-aventurado? Eu vou dizer por que eu acho que é bem-aventurado, a meu modo de ver. Porque esses aqui, eles estão dispostos a pagar qualquer preço pela fé em Cristo, pela esperança, pelo reino, pela vida eterna. Eles podem ser injuriados, perseguidos, expulsos, maltratados, mortos, mas são bem-aventurados porque a vida eterna é deles. A meu modo de ver. Não há... Eles são bem-aventurados, bem-aventurados. Quando vencemos a tentação, vencemos a provação, bem-aventurado, bem-aventurado. Porque o galardão é nosso, entendeu? Então, as bem-aventuranças. E tem mais lá em Mateus, como falou, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, né? Mas tudo bem. Bem, estamos terminando aqui. Agora, esse sermão da planura é a mesma coisa do sermão do monte, né? Lá em Mateus. E aqui é mais, a meu modo de ver, é mais reduzido, não só é mais reduzido, como o sermão do monte é do ponto de vista judaico. Jesus, como se Jesus estivesse cristianizando a lei, vamos dizer assim, certo? Dando a essência na lei, vamos dizer assim. E aqui é Lucas apresentando pontos aí importantes do sermão do monte, ou da planura, a esse Teófilo, que ele usaria essa informação para o propósito que ele tinha em mente, que não se sabe qual que é. Muito bem, já deu nosso tempo. Prazer em vê-los, certo? Temos um grupo bom aí, né? Como sempre, né? E espero que tenha ajudado bem, certo? Alguma notícia final que devemos transmitir aí? Não? Então, quem é que ficou de fazer oração final? Vamos orar, então? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor da Glória, nós te louvamos, nós te enaltecemos, rendemos graça, louvores a Ti, Pai. Te agradecendo, Deus, por mais um dia que passou, te agradecendo, Senhor, por mais esse momento que tivemos diante de Ti, diante da Tua presença, aprendendo, Deus, a Tua palavra através do Teu servo, Deus. A Deus, querido, obrigado pela vida dele, que tem se disposto, Pai, sempre está nos ensinando para que nós possamos aprender, Pai. Assim, Deus, concede uma noite de paz, de comunhão, diante da Tua presença, para todos nós, a Ele e a todos nós, e toda a nossa família, Pai. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos, nós te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deixa eu mencionar uma coisa aqui, tendo a ver com aquela que eu falei da ignorância. Mas lembra que Jesus falou, se a gente buscar, a gente acha, que se a gente procurar, a gente acha, se a gente pedir, a gente ganha. Então, aquele que está buscando o conhecimento, seja denominacional, seja não denominacional, seja os judeus lá naquela época,
buscando o conhecimento, Jesus disse que encontraria. Então, vamos perseverar na busca, né, do conhecimento. Ok? Prazer é em ver. lançar semente, Amém. né? É lançar semente. Isso. Se o desejo dele for seguir a Jesus, ele vai seguir a verdade. Vai encontrar. E vai encontrar. Obrigada, irmão, pela aula. Até a Obrigado, próxima, se irmão. Deus quiser. Obrigado, Enio. Boa noite, irmãos. Obrigado, irmão. Fique com Boa Deus. noite a todos. Boa noite, Cícero. Obrigado.